Estudantes da Escola Estadual Professor Francisco Barbosa, aqui o professor João Maria Freire, chegando com a nossa aula de Sociologia, tema do nosso encontro, o Estado em cheque. Por esse cheque aqui, vocês não confundam com aquele cheque bancário que praticamente está em desuso nos dias de hoje e que representava dinheiro, né? Você passava um cheque ao portador e a pessoa ia no banco e sacava dinheiro. Esse cheque não é aquele cheque. Esse cheque é de questionamento. O Estado é em questionamento. O Estado é em profundo questionamento. E quem vai colocar em xeque o Estado é uma ideologia que a gente de vez em quando está ouvindo em plena sociedade pós-moderna, que é a respeito do anarquismo. Então é sobre isso que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Muitos movimentos operários exigiram, e muitas vezes obtiveram, garantias de proteção social e regulamentação do trabalho por parte do Estado. Então, os movimentos operários de trabalhadores são muito importantes no bojo da sociedade, no sentido de obter garantias de proteção social e regulamentação do trabalho por parte do Estado, que essa regulamentação não venha trazer prejuízo somente para a classe dos trabalhadores, mas que traga equidade, traga respeito aos direitos dos trabalhadores. Outros movimentos, no entanto, se opuseram à própria existência dessa instituição, Estado. Então, se por um lado você tem movimentos operários que conseguiram garantias de proteção social e regulamentação do trabalho por parte do Estado, por outro lado você teve outros movimentos que se opuseram e colocaram em xeque a existência do Estado. O anarquismo é o mais conhecido conjunto de ideias a afirmar a emancipação do indivíduo em relação ao Estado. Então, o anarquismo vai colocar em questionamento o Estado enquanto instituição que vai normatizar a vida da sociedade. Para além do fim da estrutura hierarquizada de administração das propriedades privada e estatal dos meios de produção, os anarquistas almejavam acabar com qualquer forma de repressão, o que incluía leis e normas sociais então vigentes. Então, os anarquistas defendiam exatamente o fim de qualquer norma, qualquer lei que tentasse colocar em ordem a vida das pessoas, né? As várias correntes em que o anarquismo moderno se cindiu apresentam diferentes alternativas para uma sociedade sem Estado. Você teria uma sociedade organizada, com respeito às diferenças individuais, com respeito à diversidade de toda a ordem, mas sem a mediação de um Estado. O francês Pierre-Joseph Proudhon, que viveu entre 1809 e 1865, propôs o mutualismo. O que vem a ser isso? Um sistema social em que os trabalhadores, organizados individualmente ou em associações, realizariam a troca igualitária e o apoio mútuo e obteriam crédito livre por meio do Banco do Povo. Eis então a proposta do mutualismo feita por Proudhon. Mais tarde, lá na frente, a gente vai falar um pouco mais a respeito desse pensador. Já o coletivismo, fundado no pensamento do russo Mikhail Bakunin, que viveu de 1814 a 1876, propunha que todos os meios de produção fossem administrados por associações de trabalhadores, e não pelo Estado ou pelos capitalistas. Historicamente, o anarquismo derivou de ideias revolucionárias que se juntaram a movimentos populares camponeses e proletariados em uma Europa tomada pela desigualdade social e pela miséria. Então, o contexto em que surgiu o anarquismo foi exatamente isso. A Europa, na época, estava tomada pela desigualdade social e pela miséria, onde a população de baixa renda sofria à mercê de uma burguesia que contava com o Estado para manter a sua hegemonia econômica. Nós tínhamos um Estado que estava a serviço da burguesia e que vilipendiava os direitos dos operários, dos trabalhadores como um todo.
Os anarquistas visaram a derrubar duas figuras centrais da desigualdade social da época: o capitalismo e o Estado. A palavra anarquia tem origem grega, em que an representa a negação e arcos representa governo, ou seja, negação do governo. Anarquia seria a ausência de governo aliada à ausência total de Estado, pois a população deveria ser autogerida, ou seja, a própria população deveria se autogerir sem precisar de um ente como o Estado. Algumas formas posteriores, como o anarcossindicalismo, acreditam na união em sindicatos como meio para que as classes trabalhadoras se organizem e reestruturem o modo de produção e a sociedade. Então, por mais que alguns achem que o anarquismo esteja em desuso no mundo, que não haja mais anarquistas, mas algumas pessoas ainda compactuam com esse pensamento e os nossos alunos, é importante que eles conheçam essa corrente de pensamento que marcou época nos estudos sociológicos. Aqui nós temos Bakunin, um conhecido anarquista, de quem a frase, a ideia de que o Estado representa os interesses gerais é uma mentira. Então Bakunin afirmava que esse negócio de que o Estado representa os interesses de toda a população é pura mentira. Na realidade, o Estado vai estar sempre a serviço de uma classe, e geralmente a classe dos poderosos. Aqui nós temos Pierre Joseph Proudhon, primeiro grande ideólogo anarquista da história. Então esses dois nomes, Bakunin e Proudhon, estão no cerne do surgimento dessa forma de pensamento. Fim da nossa exposição, façam a atividade. Dúvidas, estamos à disposição. Até o nosso próximo encontro.